Fala pessoal, por aqui professor Evânio Santos, trazendo a vocês a introdução à eletroquímica. Nesta aula irei abordar temas super importantes, como por exemplo a invenção e o funcionamento da pilha elétrica. Então já vai deixando o seu joinha, se inscreva no canal caso não seja inscrito e divulgue para o máximo de pessoas possíveis. E sem mais delongas, vamos à nossa aula. Sobre a invenção da pilha elétrica, que já faz mais de 200 anos. É importante salientar que desde o século XVII já haviam algumas máquinas que eram capazes de gerar cargas elétricas, algumas faíscas, nada como condução de corrente elétrica. Mas no século XVIII, o professor de anatomia da Universidade de Bolonha, na Itália, Luigi Galvani, já fazia alguns estudos com a aplicação terapêutica da eletricidade, um campo que na época era conhecido como eletricidade médica. Na década de 1780, dirigiu seus estudos sobre o que se chamava de eletricidade animal. Bem, a história é longa, mas vou resumir um pouquinho para vocês. Luigi Galvani estava trabalhando com rãs dessecadas. E aí, em um determinado momento, um de seus auxiliares tocou no nervo da perna da rã com um bisturi. E nessa ocasião percebeu-se uma violenta contração muscular na perna desmembrada daquele animal. Bem, Luigi Galvani ficou bastante impressionado com o que viu e nos anos seguintes foi repetindo esse experimento com outros metais. E sempre que conectava esses metais diferentes na perna da rã, observava essa contração muscular. Isso fez Luigi Galvani concluir que aquele pedacinho de matéria orgânica armazenava energia, como o que era conhecido na época como jarra de Leyden, uma espécie de capacitor que poderia guardar carga elétrica. E quando tocava com o metal, aquele material manifestava a eletricidade. E após 10 anos, Luigi Galvani, já convencido de que o animal guardava eletricidade e que essa eletricidade era manifestada ao ser tocado com algum metal, ele acabou publicando uma monografia com essas conclusões. A monografia tinha como título Sobre as forças de eletricidade nos movimentos musculares. E, obviamente, essa publicação foi bastante divulgada, até que chegou nas mãos de um compatriota de Galvani, Alessandro Volta, que ficou impressionado com as conclusões de Galvani, reproduziu o experimento e obteve as mesmas conclusões. Só que, insistindo nos experimentos, Volta começou a interpretar de uma forma diferente, até que se convenceu de que a energia não estava armazenada no animal. O animal seria apenas uma manifestação da carga elétrica que estava presente nos metais que a tocavam. E para demonstrar suas conclusões, Alessandro Volta empilhou discos de metais diferentes. Na época foi utilizado o zinco e a prata. Entre cada um desses discos ele colocou um meio salino, que poderia ser um algodão embebido com água e sal, ou um papel, contanto que sempre teria um metal, por exemplo, zinco e prata, sempre alternando. Nas extremidades, com um zinco e a outra extremidade de prata, foi conectado os fios e observou a corrente elétrica acontecer. As potências sempre somadas de disco por disco. E aí foi capaz de gerar, pela primeira vez, um circuito elétrico. E aí estava inventada a pilha elétrica, que recebeu esse nome por conta do empilhamento de discos. E a Alessandro Volta é creditado o título de inventor da pilha elétrica, mas como as bases foram provocadas por Galvani, em homenagem a esses dois gigantes, a pilha elétrica recebe o nome de célula, ou célula galvânica ou célula voltaica. Célula galvânica em homenagem a Galvani ou célula voltaica em homenagem a Alessandro Volta. É importante ainda destacar que a eletroquímica é o ramo da química que estuda a relação entre corrente elétrica e as reações químicas de transferência de elétrons. E para entender um pouco mais da eletroquímica, vamos iniciar agora o estudo sobre as células eletroquímicas, que se dividem em duas: as células galvânicas ou voltaicas e as células eletrolíticas. Nas células galvânicas ou voltaicas, que vamos estudar a partir de agora,
iremos ver as reações de oxirredução de forma espontânea, que gera a corrente elétrica. E quando formos estudar células eletrolíticas, iremos ver as reações de oxirredução de forma não espontânea, provocadas pela corrente elétrica, que são denominadas de eletrólise. E para entender melhor como que uma reação química pode produzir corrente elétrica, vamos ver a chamada pilha de Daniell. Primeiramente, imagine um sistema constituído por uma solução de sulfato de cobre com uma placa de zinco mergulhada nessa solução. Lembrando que a solução de sulfato de cobre é azulada devido à presença de íons cobre. Mas depois de um tempo, observa-se que essa solução vai clareando, formando-se na placa de zinco que está mergulhada na solução um depósito de cobre metálico. Como isso ocorre? Primeiramente, os íons cobre oxida a placa de zinco. Isso quer dizer que o zinco vai perdendo um par de elétrons para a solução aquosa que contém íons cobre. Os íons cobre recebem esse par de elétrons e vai reduzindo a cobre metálico, grudando aí na plaquinha de zinco. Como a solução vai tendo os íons de cobre reduzidos, a solução vai clareando cada vez mais. E o zinco, que está oxidando, vai perdendo elétrons para essa solução. Observe a equação química que melhor exemplifica o que está ocorrendo. Veja que o zinco, no início, está neutro, é um metal, ele vai perdendo um par de elétrons, ou seja, ele vai oxidando. Esses elétrons vão para os íons cobre, que após neutralizar, reduz na forma de metal, grudando aí na plaquinha de zinco. Agora observe que os elétrons saem diretamente da placa de zinco para a solução que contém íons cobre. E se esses elétrons pudessem sair da placa de zinco para a solução através de um fio, aí nós teríamos uma corrente elétrica. Foi isso que Daniell pensou e observe a estratégia que ele montou para conseguir esse circuito. Imagine um becker com uma solução que contém íons de zinco, com uma placa de zinco mergulhada nessa solução. Não vai acontecer nada, né? Os íons zinco não conseguem oxidar a placa de zinco. Agora observe uma outra solução com íons cobre e uma placa de cobre mergulhada nessa solução. Também não vai ocorrer nada. Os íons cobre não conseguem oxidar a placa de cobre. Agora imagina formar um sistema com esses dois beckers unidos por um fio. E foi assim que Daniell pensou. Observe que os íons cobre que estão em um becker acaba recebendo os elétrons do zinco que está no outro, através do fio. Mais uma vez, os íons cobre vão oxidando o zinco. Esse zinco vai perdendo seus elétrons para a solução que contém íons cobre. Então, nesse becker que contém o zinco, ao perder elétron, os íons zinco vão caindo na solução. Do outro lado, os elétrons vão chegando e os íons cobre que estão aqui vão recebendo esses elétrons e formando cobre metálico, depositando na plaquinha de cobre. Da forma que está aqui, parece tudo muito perfeito, mas há um problema. Da forma que está, os elétrons, ao saírem da placa de zinco, observe que vai caindo íons de zinco na solução. Esses íons são cátions, íons positivos. Depois de um certo acúmulo desses cátions, os elétrons seriam impedidos de sair, já que o excesso de carga positiva atrai a carga negativa. Isso seria um problema para a pilha, neste polo. No outro polo, há outro problema. Ao chegar aos elétrons, observe que os íons de cobre, que são positivos, vão reduzindo e formando cobre metálico na placa. Isso quer dizer que na solução, ao reduzir a quantidade de cobre, perceba que vai formar um acúmulo de carga negativa, os ânions sulfatos que aqui estão. E esses elétrons, ao chegarem, observe que o excesso de carga negativa que estaria aqui, pelos íons sulfato, iriam repelir esses elétrons, impedindo-os de chegar. Agora veja o problema. Do lado de cá, os elétrons seriam impedidos de sair, porque o excesso de carga positiva formada pelos íons zinco atrairiam esses elétrons. Do lado de cá, os elétrons seriam impedidos de chegar, porque o excesso de cargas negativas dos íons sulfato impediriam esses elétrons de chegar, pela repulsão. E aí, como resolver esse impasse? Daniell pensou em uma espécie de ponte que pudesse conectar os dois beckers.
Essa ponte é um tubo de vidro e teria ali uma solução salina, por exemplo, cloreto de potássio. Essa solução salina, obviamente, contém cargas positivas e cargas negativas, né? Cátions e ânions. E aí, sempre que desse lado formasse excesso de carga positiva, nessa ponte salina, os ânions, que são negativos, iriam migrar para esse polo, para neutralizar o excesso de carga positiva. Do mesmo modo, do lado de cá, o excesso de carga negativa formada seria neutralizado quando os cátions da ponte salina migrariam para cá. Então veja que essa ponte salina foi o diferencial da pilha de Daniell, foi a solução para o problema. Sempre que de um lado tivesse excesso de carga positiva, cargas negativas da ponte migrariam para cá. Sempre que do outro lado tivesse excesso de carga negativa, cargas positivas da ponte salina migrariam para cá. Isso manteriam os dois polos neutros pela maioria do tempo e isso permitiria o fluxo de elétrons saindo da placa de zinco em direção à placa de cobre. E aí nós teríamos um circuito elétrico e a ponte de Daniell mostrando a sua eficiência. Em termos de nomenclatura, o polo de onde está saindo os elétrons é considerado o polo negativo. Ele também é chamado de ânodo e é aqui que ocorre a oxidação, a perda de elétrons. Veja que do lado de cá, o polo que está recebendo esses elétrons é considerado o polo positivo e ele é chamado de cátodo. E aqui é onde ocorre o processo de redução, o recebimento dos elétrons. Agora veja essa animação que eu peguei do repositório Rivet, é um objeto de aprendizagem e aqui mostra como funciona a pilha de Daniell. Então, eu vou pegar aqui uma plaquinha de zinco. Observe que essa placa está inteira, tá? Não tem nenhuma corrosão. E coloquei aqui numa solução de sulfato de zinco. Agora, vou pegar aqui uma plaquinha de cobre. E essa placa de cobre também está inteira. E vou colocar no becker, onde tem uma solução de sulfato de cobre. Ao unir, observe a condução de corrente elétrica, a lâmpada acesa, os elétrons passando do polo negativo para o polo positivo. Agora observe que a placa de zinco, que anteriormente estava intacta, agora que a parte que está mergulhada na solução está sendo corroída. E observe também a placa de cobre, que estava intacta, a parte que está mergulhada na solução está tendo aqui um depósito de cobre metálico sobre ela. E esse circuito gera aqui uma diferença de potencial elétrico de cerca de 1,10 volts. Observe aqui que eu vou só conectar as garras jacaré e vocês vão ver o potencial do circuito aqui indicado, 1,1 volts ou 1,10 volts. E agora vou mostrar para vocês como fica a equação global da pilha de Daniell. Observe que no polo negativo, onde chama-se ânodo, ocorre o processo de oxidação. A espécie que oxida aqui é o zinco. Então o zinco perde aí um par de elétrons e ele vai ficar assim, ó, Zn2+, e aqui estão os dois elétrons que ele perdeu. Esse polo aqui é o polo que passa pelo processo de oxidação. Do outro lado, nós temos o cátodo, que é onde ocorre o processo de redução. Aqui no cátodo existem os íons cobre, Cu2+, que recebem esses dois elétrons que o zinco perdeu. Recebe esse par de elétrons e aí essa espécie é reduzida para cobre metálico. Quando reduz, a gente pode colocar assim, ó, o zerinho, indicando que a carga está nula, está neutra. Aqui também, ó, o zinco está neutro. E aqui é o polo onde ocorre o processo chamado de redução. E para fazer a equação global, a gente une as duas. Observe que a parte que se repete após a seta e antes da seta são os dois elétrons. Então eu vou cancelar. Cancelo o par de elétrons e aqui nós temos o resultado. Antes da seta aqui nós temos o zinco, Zn0, e nós também temos antes da seta o Cu2+. Após a seta nós temos o Zn2+, e após a seta nós temos o Cu0, que é o cobre metálico. Então esta aqui é a que nós chamamos de equação global do processo. Essa é a equação global da pilha de Daniell. Aqui retrata claramente que antes a gente tinha o zinco metálico,
que foi oxidado, ou seja, perdeu elétrons e ficou desse jeito aqui, ó. E antes nós tínhamos os íons cobre que foram reduzidos, ou seja, receberam os elétrons e ficou exatamente assim. E desse modo, exemplifica aqui o funcionamento da pilha de Daniell, migração de elétrons do ânodo para o cátodo, ou seja, a espécie que oxida perde elétrons e a espécie que reduz recebe esses elétrons. E se houver qualquer dúvida sobre o processo de oxidação e redução, é só rever a aula que está sendo indicada aí no card, sobre os processos de oxirredução. Agora veja a representação esquemática para uma célula galvânica. Vamos ver aqui uma pilha formada por zinco e cobre. Primeiramente, no polo negativo da pilha, vai ter a plaquinha de zinco, tá? Que após ser oxidada, vai cair na solução Zn2+, íons de zinco. No polo positivo, que é a espécie que vai ser reduzida, vai ter inicialmente os íons cobre, Cu2+, que após receber os elétrons vindos do zinco, vai reduzir na forma metálica, Cu. Aqui eu posso colocar o zerinho e aqui também. E o que separa esses dois polos é a ponte salina. E aqui nós temos a representação esquemática de uma célula galvânica, ou da pilha de Daniell. Esse lado aqui representa o polo negativo, que é chamado de ânodo, e esse aqui representa o polo positivo, que é chamado de cátodo. No ânodo ocorre o processo de oxidação e no cátodo ocorre o processo de redução. A espécie que oxida aqui é o agente redutor e a espécie que reduz aqui é o agente oxidante. Mais uma vez, se tiver qualquer dúvida sobre essas nomenclaturas, reveja a aula sobre oxirredução. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido a explicação, mas se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários. E não se esqueça, na descrição do vídeo tem um exercício. Faça e na próxima aula traga a correção para vocês. Valeu, pessoal! Tchau!